Há uma verdade paradoxal sobre a experiência humana que poucos de nós entendemos até sermos forçados a vivê-la. Às vezes, é justamente no centro da dor mais profunda, no coração da escuridão mais impenetrável, que encontramos a luz mais pura que jamais conheceremos. Não a luz que vem de fora, que brilha sobre nós como consolo externo, mas a luz que estava sempre dentro, esperando que descêssemos fundo o suficiente para descobri-la. Esta é a história de uma mulher que passou pela perda mais devastadora que um ser humano pode experimentar, que desceu a profundezas de sofrimento que fariam a maioria de nós desmoronar completamente, e que lá, naquele lugar de dor impossível, encontrou algo tão sagrado, tão transformador, tão absolutamente inesperado que mudou não apenas como ela entendia a perda, mas como entendia a própria vida. Ela não pediu por aquela dor. Ninguém pediria. Mas quando veio, quando a devastação a engoliu completamente, ela descobriu que dentro da ferida mais profunda havia portal para a dimensão de existência que nunca tinha imaginado. E o que ela trouxe de volta daquela jornada através da dor é mensagem que cada pessoa que sofre precisa ouvir. Seu nome era Renata. 41 anos, terapeuta ocupacional, casada com Marcelo há 15 anos, mãe de 3 filhos, Pedro de 12, Ana de 9 e Mateus de 6. Sua vida não era perfeita, porque vida nenhuma é, mas era cheia. Cheia de amor, de risadas, de rotinas caóticas de família grande, de sonhos sobre o futuro. Ela e Marcelo tinham se conhecido na faculdade, construído vida juntos tijolo por tijolo, superado dificuldades financeiras e desafios de relacionamento, e chegado a lugar de estabilidade confortável onde podiam finalmente respirar, planejar, sonhar. E então, numa manhã de domingo em outubro, tudo terminou. Eles estavam voltando de fim de semana no sítio dos pais de Marcelo. As crianças no banco de trás brigando amigavelmente sobre quem tinha vencido o jogo que tinham inventado. Renata no banco do passageiro planejando a semana mentalmente. Marcelo dirigindo, cantarolando baixinho com a música no rádio. Momento completamente comum. Momento que se repetiria milhões de vezes em famílias ao redor do mundo naquele exato instante. Ela não viu o outro carro. Ninguém viu. Ele veio pela lateral, motorista tendo passado o sinal vermelho em velocidade excessiva. O impacto foi no lado do motorista. Renata ouviu o som de metal se rasgando, sentiu o mundo girar violentamente, e então tudo ficou preto. Quando acordou, estava no hospital. E nos minutos seguintes, recebeu as notícias que destruiriam o mundo que conhecia. Marcelo tinha morrido no impacto. Pedro, sentado atrás do motorista, tinha sofrido ferimentos internos severos e morreu a caminho do hospital. Ana tinha traumatismo craniano e entrou em coma do qual nunca acordaria, sendo declarada com morte cerebral 3 dias depois. Apenas Mateus, sentado no lado oposto onde o impacto foi menor, tinha sobrevivido com ferimentos não fatais. E Renata, protegida pelo airbag, tinha sobrevivido com fraturas múltiplas mas nada que ameaçasse vida. Ela perdeu marido e 2 filhos num único segundo. E acordou num mundo onde tudo o que tinha construído, tudo o que amava, tudo o que dava sentido à vida tinha sido arrancado dela de forma tão abrupta, tão violenta, tão absolutamente injusta que sua mente inicialmente se recusou a processar. Nos primeiros dias, ainda no hospital, ela existia em estado de choque que anestesiava a dor. Não parecia real, parecia pesadelo do qual acordaria. Marcelo entraria pela porta com aquele sorriso torto. Pedro faria alguma piada boba. Ana lhe mostraria desenho que tinha feito. Tinha que acordar. Tinha que. Mas não acordou. Porque não era pesadelo. Era realidade nova e brutal. E quando o choque começou a recuar, quando a verdade começou a penetrar as defesas da negação, a dor que veio era tão vasta, tão consumidora, tão absolutamente aniquiladora que Renata literalmente não conseguia respirar. Ataques de pânico. Gritos que rasgavam a garganta. Períodos de catatonia onde apenas ficava olhando para a parede, incapaz de mover, incapaz de processar, incapaz de existir num mundo onde eles não estavam mais. Mateus, com 6 anos, estava lidando com o próprio trauma. Ele tinha pesadelos. Perguntava quando o papai e os irmãos voltariam. E Renata, através da própria agonia, tinha que encontrar força para explicar que eles não voltariam.
Para segurar filho pequeno enquanto ele chorava por pessoas que nunca mais veria. Para funcionar como mãe quando cada célula do corpo dela queria apenas desistir, apenas parar de existir, apenas escapar da dor impossível. Os primeiros meses foram sobrevivência pura. Ela se movia através dos dias como autômato. Acordava porque Mateus precisava dela. Comia porque corpo exigia. Respirava porque pulmões insistiam. Mas não estava viva. Não realmente. Estava apenas existindo. Em estado de dor tão constante que se tornou norma, pano de fundo contra o qual tudo acontecia, peso que nunca aliviava, vazio que nunca preenchia. Amigos e família tentavam ajudar. Traziam comida. Ofereciam cuidar de Mateus. Sugeriam terapia, grupos de apoio, medicação. E Renata aceitava tudo mecanicamente, sem esperança real de que qualquer coisa fizesse diferença. Porque não havia consolo para o que tinha perdido. Não havia palavras que tornassem isso melhor. Não havia processo de 5 estágios que levasse a lugar de aceitação pacífica. Havia apenas vazio devastador onde família tinha estado. 6 meses após o acidente, numa noite particularmente difícil quando Mateus finalmente tinha dormido após horas de chorar por irmãos, Renata sentou-se no chão do quarto vazio de Ana. Ainda tinha todos os brinquedos. Todas as roupas. Não conseguia mexer em nada. Era como se mexer fosse admitir que ela nunca voltaria. Renata segurou a boneca favorita de Ana contra o peito e algo dentro dela quebrou. Não dramaticamente. Mas completamente. Como estrutura que tinha estado aguentando o peso impossível e finalmente, simplesmente desistiu. Ela se deitou no tapete cor-de-rosa, abraçada à boneca, e chorou. Mas não foi choro que tinha feito antes. Foi algo mais profundo. Veio de lugar além de lágrimas, além de soluços, além de qualquer expressão que tinha linguagem. Foi como se dor inteira de 6 meses tivesse cristalizado e agora estava sendo expelida através de cada poro. Era dor pura. Sem filtro. Sem proteção. Sem nada entre ela e abismo absoluto de perda. E naquele momento, no fundo daquele abismo, algo impossível aconteceu. No centro exato da dor mais profunda que já tinha sentido, Renata sentiu paz. Não paz que substituía a dor. A dor ainda estava lá, tão intensa quanto sempre. Mas junto com ela, inexplicavelmente, havia paz. Como se 2 realidades completamente opostas pudessem coexistir no mesmo espaço. Como se no próprio coração do sofrimento, houvesse quietude que transcendia a compreensão. Ela ficou imóvel, confusa, quase com medo de respirar e quebrar o momento. E então sentiu mais. Sentiu presença. Não externa. Não alguém no quarto com ela. Mas presença dentro. Como se algo que sempre esteve lá, adormecido ou esquecido, tivesse de repente acordado. Algo vasto. Algo luminoso. Algo que conhecia a dor dela intimamente mas que também existia além da dor, imperturbável por ela, segurando-la dentro de algo maior. E ouviu. Não voz audível. Mas conhecimento que apareceu diretamente na consciência, claro como o cristal você encontrou. Finalmente desceu fundo o suficiente. A dor te trouxe até aqui. Até este lugar dentro de você que dor não pode tocar. Até mim. Renata respirou tremulamente. Quem? O que é você? A resposta veio carregada de calor que era palpável. Eu sou a parte de você que nunca nasceu e nunca morre. Sou a luz que você carrega no centro do ser. Sou conexão com o divino que sempre existiu mas que você nunca precisou acessar até agora. Sou o que alguns chamam de alma. O que outros chamam de espírito. O que alguns chamam de Cristo interno ou Buda natureza. Nome não importa. O que importa é que estou aqui. Sempre estive. E agora que você me encontrou, tudo muda. Mas a dor, Renata sussurrou. A dor ainda está aqui. Não foi embora. A presença interna pulsou com compaixão. E não irá. Não completamente. Não deveria. Porque a dor é amor. É o outro lado do amor. Você dói porque amou.
E aquele amor foi real, foi profundo, foi a coisa mais valiosa que já experimentou. A dor honra isso. Não é inimiga. É testemunha. Mas o que descobriu agora é que você é maior que a dor. Há espaço dentro de você que pode segurar a dor sem ser destruída por ela. Há luz dentro que pode coexistir com escuridão sem ser apagada. E deste lugar, deste centro, pode começar a viver novamente. Não da mesma forma. Nunca da mesma forma. Mas viver ainda assim. Nos dias e semanas seguintes, algo mudou em Renata. A dor não diminuiu. Ainda acordava chorando. Ainda tinha momentos onde mal conseguia funcionar. Ainda sentia a falta deles com intensidade que fisicamente doía. Mas agora havia algo mais. Havia aquele lugar dentro dela que podia acessar. Lugar de quietude. Lugar onde, apesar de tudo, havia algo intocado. Algo que continuava. Algo que era resiliente de forma que ego dela nunca poderia ser. Ela começou a meditar. Não porque alguém sugeriu, mas porque descobriu que sentar em silêncio, fechar os olhos e mergulhar internamente a levava de volta àquele lugar. Aquela presença. E lá, naquele espaço interno, encontrava força para continuar. Não força que vinha de tentar ser corajosa ou positiva. Mas força que vinha de tocar algo eterno, algo que existia além de circunstâncias, algo que podia testemunhar a dor sem ser aniquilado por ela. 10 meses após o acidente, Renata estava num grupo de apoio para pessoas que tinham perdido família. Ela tinha começado a frequentar não por acreditar que ajudaria, mas porque terapeuta tinha insistido. E naquela noite, havia um homem novo no grupo, alguém que tinha acabado de perder esposa e filho em incêndio doméstico. Ele estava onde Renata tinha estado meses atrás. No fundo do abismo. Sem esperança. Sem razão para continuar. E quando chegou a vez dela falar, Renata se viu compartilhando algo que nunca tinha compartilhado antes. Sobre aquela noite no quarto de Ana. Sobre descer ao centro da dor. Sobre encontrar algo lá que não esperava. Sobre descobrir que há luz dentro da dor, não apesar da dor mas através da dor, porque dor abre você de forma que nada mais pode, quebrando defesas, dissolvendo o ego, expondo você ao que é mais real dentro de você. Não estou dizendo que dor é presente, ela disse, voz firme apesar de lágrimas. Não estou dizendo que aconteceu por razão ou que deveria ser grata por perda. Isso seria obsceno. O que estou dizendo é que dentro da pior coisa que já me aconteceu, encontrei algo que nunca teria encontrado de outra forma. Encontrei profundidade dentro de mim que não sabia que existia. Encontrei conexão com algo sagrado que sempre esteve lá mas que eu ignorava quando vida era boa. E agora, vivo de 2 lugares simultaneamente. Vivo com a dor. Ela está sempre lá. Mas também vivo de lugar que a dor abriu. E desse lugar, há possibilidade. Há sentido. Há até, impossível quanto pareça, gratidão. Não pela perda. Mas pelo que a perda me forçou a descobrir. O homem a olhou com olhos vazios. Como chego lá? Como encontro esse lugar? Renata respirou fundo. Você para de lutar contra a dor. Para de tentar escapar dela. Para de tentar ser forte ou positivo ou qualquer coisa que não seja exatamente o que é. E você desce. Desce direto no centro dela. E vai doer. Vai doer mais do que qualquer coisa. Mas se você continuar descendo, se atravessar o medo de ser completamente aniquilado por ela, vai encontrar. Vai encontrar lugar no fundo que a dor não pode alcançar. Vai encontrar você real. Não ego que identifica com circunstâncias. Mas essência que existe além de circunstâncias. E uma vez que encontra, nunca mais está completamente perdido. Não importa quão escuro fique. 1 ano após o acidente, Renata estava no cemitério onde Marcelo, Pedro e Ana estavam enterrados. Ela ia lá regularmente, não por obrigação mas porque sentia necessidade de estar perto, de falar com eles, de manter conexão de alguma forma. E naquele dia, aniversário de 1 ano, ela sentou-se na grama entre as 3 sepulturas e falou em voz alta. Ano atrás, eu teria dito que não era possível sobreviver a isso.
Que a dor era grande demais. Que eu não tinha força suficiente. E eu estava certa. Não tinha. Não tenho. A força não veio de mim. Veio de algo maior que descobri dentro de mim. Algo que vocês, de certa forma, me apresentaram. Porque a dor de perder vocês quebrou-me tão completamente que finalmente parei de tentar controlar tudo. Parei de fingir que entendia. Parei de resistir. E naquela rendição, naquela descida ao centro do vazio que deixaram, encontrei algo. Algo sagrado. Algo eterno. E agora sei com certeza que vai além de crença, que vocês continuam. Não da forma que continuo. Mas continuam. Porque aquela parte de mim que encontrei, aquela luz interior, reconhece que a mesma luz estava em vocês. Está em vocês. E luz não morre. Forma muda. Mas luz continua. Sempre. Ela chorou, mas eram lágrimas diferentes agora. Ainda dolorosas. Mas também limpas. Também curativas. Como se estivesse chorando não apenas perda mas também descoberta. Não apenas ausência mas também presença de tipo diferente. Mateus, que tinha vindo com ela, sentou-se ao lado e encostou a cabeça no ombro dela. Com 7 anos agora, ele ainda sentia falta do pai e dos irmãos profundamente. Mas havia resiliência nele que Renata reconhecia. Porque ele também, à sua maneira, tinha sido quebrado e forçado a encontrar algo mais profundo dentro. Mãe, ele disse quietamente, você acha que eles sabem que ainda pensamos neles? Renata o puxou para perto. Acho. Não sei como sei, mas sei. Porque o amor que sentimos por eles não foi embora. E amor é ponte. Amor conecta. Mesmo através do véu entre vida e o que vem depois. Então sim, meu amor. Eles sabem. E sentem. E esperam por nós, para quando for nossa hora de atravessar também. 2 anos após o acidente, Renata voltou ao trabalho. Não em tempo integral inicialmente, mas algumas horas por semana. E descobriu que a experiência de ter descido ao fundo da dor e encontrado luz lá tinha mudado como ela trabalhava com pacientes. Havia profundidade agora. Compaixão que vinha não de pena mas de reconhecimento. Porque ela tinha estado no lugar mais escuro. Tinha experimentado perda que a maioria das pessoas não pode imaginar. E tinha sobrevivido. Não apenas sobrevivido. Tinha encontrado algo que transformou o próprio significado de sobrevivência. Ela começou a trabalhar especificamente com pacientes que tinham sofrido traumas severos. Pessoas que tinham perdido membros em acidentes. Crianças que tinham sobrevivido a abusos. Adultos lidando com diagnósticos terminais. E trazia para esse trabalho não apenas habilidades técnicas, mas presença. Presença que vinha de ter sentado no centro da própria dor e encontrado que havia algo lá que sustentava. Algo que não podia ser tirado por circunstância. Algo que era, de forma muito real, indestrutível. Uma de suas pacientes era jovem de 22 anos que tinha sobrevivido à tentativa de suicídio após morte dos pais. Ela estava resistindo a toda a terapia, desistindo de todo o esforço para seguir em frente. E num dia particularmente difícil, Renata sentou-se ao lado dela e compartilhou sua própria história. Sobre o acidente. Sobre perder marido e 2 filhos. Sobre a dor impossível. E sobre encontrar luz dentro dessa dor. Não estou dizendo que vai ficar melhor, Renata disse honestamente. Melhor implica que você volta como era antes. E você não volta. Porque você é pessoa diferente agora. Pessoa que conhece profundidade de dor que outros não conhecem. Mas o que posso dizer é que vai ficar diferente. Que a dor muda de qualidade. Que você aprende a carregar ela. E que no processo de aprender a carregar o insuportável, descobre força que nunca soube que tinha. Não força superficial de só pensar positivo. Mas força profunda que vem de tocar algo eterno dentro de você. Algo que circunstâncias não podem quebrar. E uma vez que descobre isso, não importa o que aconteça, você sabe que pode atravessar. Porque já atravessou o que pensava que seria impossível sobreviver. A jovem olhou para ela,
e pela primeira vez havia centelha de algo além de desespero nos olhos. Como você faz? Como continua quando eles não estão mais aqui? Renata sorriu através de lágrimas que ainda vinham facilmente, provavelmente sempre viriam. Eu me conecto com aquele lugar interno. Todo dia. Às vezes várias vezes por dia. Eu respiro. Fico quieta. E desço abaixo dos pensamentos, abaixo das emoções, até aquele lugar de luz que descobri. E de lá, consigo funcionar. De lá, consigo amar meu filho que sobreviveu. De lá, consigo até encontrar momentos de alegria, embora sempre coloridos por saudade. E de lá, consigo ter esperança de que um dia, quando for minha hora, vou reencontrá-los. Não na forma física, mas de alma para alma. De luz para luz. 3 anos após o acidente, Renata fez algo que teria sido impensável antes. Ela escreveu o livro. Não sobre o acidente em si, mas sobre a jornada através da dor. Sobre o que descobriu no centro do sofrimento. Sobre como o trauma profundo pode, se permitirmos, quebrar-nos abertos para a dimensão espiritual de existência que geralmente ignoramos quando vida é confortável. O livro era honesto de forma brutal sobre a dor. Não suavizava. Não romantizava. Mas também testemunhava que há algo além da dor. Dentro da dor. Esperando ser descoberto por aqueles que dessem fundo o suficiente. O livro foi publicado por editora pequena e não se tornou best-seller. Mas encontrou caminho para mãos de pessoas que precisavam dele. Pessoas no fundo de próprios abismos. E Renata começou a receber cartas. Centenas delas. De pessoas agradecendo. Dizendo que finalmente alguém tinha colocado em palavras o que estavam experimentando. Que alguém tinha validado que sim, a dor é impossível, mas que não, você não está completamente perdido dentro dela. Que há luz esperando. Não no fim do túnel. Mas dentro do próprio túnel. Dentro da escuridão em si. 5 anos após o acidente, numa tarde quieta, Renata estava sentada no jardim que tinha plantado em memória de Marcelo, Pedro e Ana. Mateus estava na escola. A casa estava silenciosa. E ela sentou-se no banco sob a árvore que tinham plantado juntos como família anos atrás, antes do mundo mudar para sempre. E sentiu aquela presença de novo. Aquela luz interna que tinha se tornado companheira constante. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me encontrar quando estava mais perdida. Ou por me deixar encontrar você. Não sei qual é. Mas obrigada. E veio resposta. Como sempre vinha agora quando ela se abria internamente. Você sempre soube onde me encontrar. Dor apenas te forçou a olhar. Te quebrou aberta. Te fez parar de evitar, parar de distrair, parar de fazer todo o ruído que mantinha você da quietude onde eu existo. E agora você sabe. Agora carrega esse conhecimento. E o que faz com ele é seu dom de volta ao mundo que tanto precisa de lembretes de que luz existe, mesmo dentro de escuridão mais profunda. Renata abriu os olhos e olhou para o jardim. Flores que tinha plantado em memória deles estavam florindo. Vida continuando. Beleza emergindo. Não apagando a perda. Mas coexistindo com ela. E ela entendeu. Entendeu que era possível carregar ambos. Dor e luz. Saudade e gratidão. Perda e descoberta. Que coração humano é grande o suficiente para assegurar contradições? Que alma humana é profunda o suficiente para encontrar sentido até no sem sentido? Hoje, 8 anos após o acidente que tirou metade de sua família, Renata continua vivendo. Continua sentindo falta deles todo dia. Continua tendo momentos onde dor a dobra ao meio. Mas também vive de lugar diferente agora. Lugar de profundidade que a maioria das pessoas nunca conhece porque nunca foram forçadas a descer até lá. E desse lugar, ela oferece presença para outros que sofrem. Não consolo vazio. Não platitude sobre tudo acontecer por razão. Mas testemunho honesto de que é possível atravessar o insuportável. Que há luz dentro da dor. Que o caminho através do sofrimento, se percorrido totalmente em vez de evitado, leva a algo sagrado.
Quando alguém pergunta a Renata como ela sobreviveu, como ainda está aqui, como não desistiu quando teria sido muito mais fácil, ela não oferece resposta simples. Não sobrevivi porque sou forte, ela diz. Sobrevivi porque fui completamente quebrada. E naquela quebra, naquela descida ao fundo absoluto, encontrei algo. Encontrei luz que sempre esteve dentro, mas que nunca tinha cessado. Encontrei presença divina que não está fora, no céu distante, mas dentro, no centro do ser. E uma vez que você encontra isso, uma vez que conhece sua própria profundidade, não importa o que a vida tira de você, você sabe que há algo que não pode ser tirado. A essência que permanece. A luz que continua. E desse lugar, milagrosamente, terrivelmente, você pode continuar vivendo. E há algo profundamente reconfortante nessa verdade. A verdade de que não precisamos ser destruídos pela dor. Que podemos ser quebrados por ela, sim. Transformados por ela, absolutamente. Mas que dentro da quebra, dentro da transformação, há possibilidade de descobrir profundidade de ser que nunca acessaríamos de outra forma. Há chance de tocar o divino que vive dentro. Há oportunidade de conhecer luz que a escuridão, paradoxalmente, revela. Renata encontrou luz dentro da dor. Não porque procurou, mas porque dor a quebrou aberta de forma que revelou o que sempre estava lá. E agora vive como testemunha. Testemunha de que é possível. De que transformação real acontece não quando evitamos sofrimento, mas quando atravessamos ele completamente. De que há graça escondida até nas perdas mais devastadoras. Não graça que faz perda valer a pena. Nunca isso. Mas graça que permite continuar apesar da perda. Que revela profundidade de alma. Que conecta com o eterno. Se você está lendo isto, se está no meio de própria dor impossível, se sente que não pode continuar, que é demais, que vai te destruir, ouça isto, a luz esperando. Não no fim, mas dentro. Dentro da própria dor. E para encontrá-la, você precisa fazer a coisa mais assustadora. Precisa parar de lutar. Precisa descer. Precisa deixar a dor te quebrar completamente aberto. E lá, no fundo, mais fundo do que pensava que podia ir, vai encontrar. Vai encontrar você real. Vai encontrar força que não vem de ego, mas de alma. Vai encontrar luz que circunstâncias não podem apagar. E uma vez que encontra, tudo muda. Não a dor, mas você. E isso faz toda a diferença. Se esta história ressoou, se você também encontrou luz em lugares escuros, compartilhe. Porque essas histórias são faróis para outros ainda navegando escuridão. São lembretes de que é possível sobreviver ao insuportável. Que há significado mesmo em sofrimento aparentemente sem sentido. Que dentro de toda quebra há potencial para descoberta profunda. E se você quer ouvir mais histórias de transformação através de dor, de luz encontrada em lugares improváveis, de alma humana revelando profundidade extraordinária, se inscreva no canal. Porque toda semana compartilhamos narrativas que honram complexidade de experiência humana, que não oferecem respostas fáceis, mas que testemunham verdades profundas sobre quem realmente somos quando tudo é tirado de nós. Até próxima história. E que quando dor vier, porque ela virá para todos eventualmente, você lembre de Renata. Lembre que há luz esperando. Dentro. Sempre dentro. Esperando que você desça fundo o suficiente para descobri-la.